Muita gente fica com raiva quando eu digo que muita coisa que está na Bíblia não é palavra de Deus para o dia de hoje. Aí as pessoas vêm dizendo, não, tem que praticar a palavra, se está na Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que praticar, a palavra de Deus é correta, ela não falha, ela tal. Eu estou dizendo, muita coisa na Bíblia foi palavra de Deus para uma época, não para hoje. Davi pode dizer no Salmo 34, verso 25, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso foi palavra de Deus para Davi na época dele. Eu vou te dar dois exemplos aqui, um super famoso, Paulo. Paulo vai falar de pelo menos umas 6 ou 8 listas de sofrimentos que ele passou, de muitas vezes que ele foi desamparado. E nessas 6 ou 8 listas, 4 vezes Paulo vai dizer que passou fome, frio, sede e nudez. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai falar em fome muitas vezes, em sede muitas vezes, em frio muitas vezes, em nudez muitas vezes. Paulo, ele vai dizer o seguinte, que eu senti o desamparo, eu senti desespero até da própria vida, entende? Ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Então Paulo passou por privações, passou por fome, por frio, por nudez. Ele não era justo? Ou o que Davi falou foi para a época dele? Não é uma promessa para a vida de crente por todos os tempos, em todas as épocas. Dá uma olhada nas listas de sofrimento de Paulo, que você vai ver se justo fica desamparado ou se ele não mendiga o pão. Dá uma olhada para você ver, ok? Outra, eu quero que você analise a sua volta, homens de Deus, mulheres de Deus, gente boa de Deus, gente sincera com Deus, e que muitas vezes são desamparados, que não tem dinheiro para um remédio, não tem dinheiro para um exame, não tem dinheiro para uma consulta, sabe? Muitas vezes deixam de participar de alguma coisa porque não tem dinheiro de passagem, ou para pagar um carro de aplicativo para ir. Então você vê que na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, não funciona. Mas está escrito na Bíblia, é palavra de Deus. E é palavra de Deus para todas as épocas, em todos os tempos. Essa é a cabeça do crente. Só mais uma prova para você. Paulo não era justo? Paulo não foi desamparado? Paulo não passou falta do pão? Ele não era justo? Ou o que Davi falou não é a palavra de Deus para todos os tempos? Medite. Raciocine, abra o seu entendimento, ok?